Semana de clássico começa agitada para os dois lados. O presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, afirma que o Goiás já está em relação ao rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro. Além disso, o técnico Jair Ventura comentando também após a vitória diante o Atlético Mineiro do Mineirão, falando sobre principalmente esse clima. Será que tem uma tensão sobre o eventual clima de vingança em relação às eliminações, tanto na Copa do Brasil quanto também na final do Campeonato Goiano, que disse o técnico esmeraldino, e comentar aqui com vocês sobre a declaração do técnico Tite em relação à convocação do Pedro Raul para a seleção brasileira. Será que é possível? Trazer esses detalhes para vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, conferir também nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, que vou estar deixando na tela final, assim também como o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Lá a gente pega ali os melhores trechos de cada um dos vídeos e coloca lá diretamente. Vou estar deixando o link aqui embaixo também na descrição. Outros dois recadinhos que quero passar para vocês é dos nossos apoiadores aqui do YouTube do Goiás News. O primeiro deles da Sorte GoBet, para você fazer aquela graninha extra com jogos esportivos neste meio de semana. Algumas partidas bem interessantes aí na Copa do Brasil, como por exemplo Fluminense e Corinthians, São Paulo e Flamengo também, que acontece na quarta-feira, com ótimas cotações. Por exemplo, uma vitória do Fluminense em casa paga R$1,85 a cada real apostado, um empate R$2,66, uma vitória do Corinthians fora R$3,90, tem São Paulo e Flamengo também na quarta-feira. Liga dos Campeões naquela fase, melhor dizendo, pré-classificação, né, com o PSV em campo também. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Vai lá na Sorte GoBet e faz a sua aposta esportiva, combinado? Assim também como o Mr. Sacada, para você pedir um lanche bem legal neste meio de semana, você pode conferir o Mr. Sacada, que está localizado no Alto da Glória, basicamente ali logo abaixo do Shopping Flamboyant. Lá você pode fazer vários pedidos, né, como por exemplo vários lanches completos a partir de R$ 39,90, como esse que eu vou estar deixando aqui em cima para vocês darem uma olhada. Vou estar colocando também o Instagram e o link para você pedir diretamente no site deles, do Mr. Sacada, nosso apoiador aqui do vídeo do Goiás News. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma entrevista do presidente do Atlético Goianiense, rival do Goiás no próximo final de semana, o Adson Batista, onde comentou a respeito das duas fases das duas equipes e falando sobre um eventual rebaixamento da equipe esmeraldina. O que disse ali o presidente do Atlético. Eu até gosto das entrevistas dele, e eu vejo muito torcedor do Goiás que odeia o Adson Batista ou algo nesse sentido. Para mim não, acho que é um cara que pelo menos coloca a cara, fala a verdade, ele tem aquele sentimento, enfim, uma paixão muito grande quando ele está falando, mas tem uma certa racionalidade e sempre num pensamento de longo prazo. Eu valorizo muito isso, principalmente em diretores que parece que muitos deles fazem a coisa ali meio que na coxa e principalmente afobado, né, em cima da hora. Enfim, o que disse o presidente do Atlético em uma entrevista à Rádio Sagres, abre aspas, né? Ou o Atlético reage ou vamos cair. Nós vamos agora para um clássico dificílimo. O Goiás é um clube que não vai cair, pois soube fazer o campeonato. Joga de uma maneira muito competitiva, chegou numa pontuação tranquila e nós vamos para esse jogo onde devemos jogar tudo, pois não temos mais margem para derrotas neste Campeonato Brasileiro. Fecha aspas, o que disse o Adson Batista, falando que o Goiás não vai cair mais nessa Série A do Brasileirão. Até havia comentado isso com vocês, né? Essa vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa deu aquele gostinho de assim, cara, tá bem próximo de atingir esse objetivo do Goiás, e agora tendo esse clássico no final de semana, certamente ele, o Goiás vencendo esse jogo, né, que é dificílimo, é o rival assim que mais vem incomodando o Goiás certamente nessa temporada, chegaria, por exemplo, a 32 pontos, e aí sim, né, para você fazer mais ou menos uns 10, 11 pontos, que eu acredito que com uns 44 pontos no máximo, já vai dar para salvar nessa zona de rebaixamento, ficaria uma missão bem mais tranquila para os últimos jogos, e por que não, né, dando essa tranquilidade para pensar algo a mais. Mas passo a passo, como comentou aí o Adson Batista, vê essa confiança dentro do elenco, dentro do time do Goiás, por conta de ser um adversário muito duro. Ele até falou mais sobre isso na sua entrevista. Outro ponto também importante que ele acabou comentando, falando que ainda nessa sua entrevista, né, após a derrota contra a equipe do Cuiabá, acho que estamos em um momento ruim em questão de pontuação, mas o Atlético para o clássico sempre vai enfrentar o Goiás com muita determinação. Temos desfalques, mas temos uma semana aberta e um elenco bom. O Goiás é um time muito difícil de enfrentar, marca muito forte e está fazendo uma bela campanha. Precisamos reconhecer tudo isso, fecha aspas, e né, o que disse também o Adson Batista após algumas perguntas sobre esse clássico do próximo final de semana. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito dessa declaração, né? O presidente do rival falando que o Goiás já tem uma pontuação mais tranquila, mas certamente, né, não tirando os méritos da equipe, enfim, ou querendo desmobilizar para o clássico,
muito pelo contrário, vendo também esse confronto bem complicado no próximo final de semana. Ele que já comentou também em outras falas mais polêmicas, né, falando que o Atlético deveria jogar sempre na Serrinha, porque lá sempre vence. Enfim, eu não tem nem como negar isso, né, porque infelizmente é o fato que acabou acontecendo nos últimos jogos, mas das últimas 5 partidas entre Goiás e Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, sendo 3 delas na Série A e 2 na Série B, o Goiás venceu todas elas, né? Então isso sim que é uma boa rivalidade na Copa do Brasil, no Campeonato Goiano, beleza, o rival acabou levando a melhor, mas na Série A do Brasileirão, os últimos 3 jogos, vitória no primeiro turno, fora de casa, também em 2020 ganhou no Ascioli por 1-0, dentro de casa também por 2-0, e na Série B, 2018, primeira vitória no campeonato por 3-1, e aquele do segundo turno, né, 2-1 para o Goiás, gols do Michael e do Lucão, salvo engano aqui, né? Então uma boa rivalidade entre os dois clubes da capital. Seguindo sobre o clássico na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quero comentar aqui com vocês também uma declaração do técnico dessa vez do Goiás, o Jair Ventura, após a vitória no Mineirão contra o Atlético Mineiro fora de casa, né, por 1-0, na sua coletiva de imprensa, foi perguntado a respeito do clima de revanche, né, para esse clássico diante a equipe do Atlético Goianiense no próximo final de semana, se ficou algum gostinho amargo, principalmente na eliminação, né, feia demais na Copa do Brasil nas oitavas de finais, perdendo dentro de casa por 3-0, no Campeonato Goiano da mesma forma também, né, perdendo a final, derrotado por 3-1 no jogo de volta. Enfim, o que disse aí o técnico Jair Ventura, que revelou não ter mágoas no coração. Enfim, eu gostei até dessa frase que ele acabou comentando na sua coletiva de imprensa, abre aspas: "Falei com meus atletas agora e posso ter uma série de defeitos, mas sou um cara do bem e uma pessoa assim não cabe vingança. É um sentimento péssimo para quem tem maldade no coração. Aqui não trabalhamos com vingança. É um clássico, sabemos da importância, mas o que passou, passou, não vai mudar. Será mais um grande adversário, como foi o Atlético Mineiro, e todos os 3 pontos são importantes para o Goiás dentro da competição", fecha aspas, e foi o que afirmou o técnico esmeraldino Jair Ventura nessa sua coletiva de imprensa. Então, até colocando panos quentes, né, em relação a essa rivalidade, obviamente por ser duas equipes que vivem bons momentos na sua história, né, o Goiás tentando se recuperar, o Atlético Goianiense certamente no melhor momento da sua história, né, desde a década de 70, 80, certamente vive ótimo momento nas competições nacionais, no Campeonato Brasileiro vive essa fase ruim, mas certamente é um aperitivo a mais para esse clássico no próximo sábado, que acontece dentro do estádio Hélio Pinheiro, às 4h30 da tarde. Né? Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito dessa declaração aí também do Jair Ventura? Não chegou a colocar mais lenha na fogueira, se assim podemos dizer, né, para essa partida contra o rival, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. Eu até gosto desse tipo de postura, acho que as equipes não devem ser baseadas em vingança, né, umas contra as outras, enfim, acho que não deve ser esse o sentimento, até mesmo porque o Goiás é um time de jogadores bem sérios, e a gente pode não ser os melhores jogadores do mundo, mas realmente de competitividade, de seriedade também, dentro e fora de campo, certamente são caras assim do bem, que certamente podem pensar de outras formas, outros tipos de inspirações, motivações para buscar vencer o rival pela primeira vez nessa temporada, jogando dentro de casa. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários e seu palpite para esse jogo também dentro da Serrinha contra o maior rival. O maior rival, no caso, nessa temporada, nessas últimas temporadas, porque certamente se a gente pegar toda a história, ainda vai ser contra o Vila Nova, né? Bora dar sequência aqui no nosso vídeo para falar também sobre essa declaração do técnico Tite a respeito do centroavante esmeraldino Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, 12 gols marcados, atrás apenas do argentino Germancano do Fluminense. Eu havia gravado inclusive o vídeo de ontem, na última segunda-feira, comentando sobre esse tópico, mas logo depois que eu gravei o vídeo, acabou aparecendo esse podcast lá no canal 3 na área, no YouTube. Muito obrigado a eles também por ter concedido essa entrevista com o técnico Tite, agora também sobrando aqui pra gente esmeraldinos, né, onde acabou reconhecendo esse bom momento do centroavante alviverde. Abre aspas e para o que disse o treinador da seleção brasileira: "Pedro Raul está bem no Goiás, fez 12 gols no Goiás, é difícil porque tem muita imposição técnica que essas grandes equipes têm, né? Então fica aqui o reconhecimento a um cara que está fazendo gol adoidado. Na outra chance que o Goiás teve, colocaram uma bola alta e ele escorou para o homem que veio de frente. Talvez tenha sido uma das poucas outras oportunidades que o Goiás teve. É um jogador que tem essa característica, é o Fred atualizado", fecha aspas, fazendo também alusão, né, ao centroavante que passou aí pela seleção brasileira muito bem, né, o Fred que acabou ficando ali um pouquinho manchado após a Copa do Mundo de 2014, mas qualquer pessoa que tem um mínimo de sensatez e conhece um pouco de futebol sabe a referência que foi o Fred, principalmente para essa geração, né, o Pedro Raul que tem 25 anos, certamente quando subiu ali
para o profissional, desde das categorias de base, né, principalmente naquela época de Lyon, 2005, 2006, Cruzeiro, América Mineiro, também agora recentemente vivendo boas fases no Fluminense e no próprio Atlético Mineiro. Enfim, certamente um jogador que é uma inspiração do Pedro Raul e já tem nessa comparação, como disse, né, o técnico Tite, um Fred atualizado para os dias atuais. Pedro Raul, que é o jogador brasileiro com mais gols dentro da Série A do futebol nacional, 12 bolas na rede, como eu disse, só perde para o Germancano, argentino já de 34 anos, do Fluminense. Como eu havia comentado com vocês já no vídeo de ontem, não vejo como uma eventual convocação nesse ano é muito possível, até mesmo porque a gente está bem próximo desse período da Copa do Mundo, mas não é impossível. Antes dessa declaração do Tite, eu via como bem menos improvável, mas agora ele já falando que reconhece o bom momento do jogador. Agora tem o Pedro também do Flamengo, que vive uma boa fase, porque não é o Pedro Raul ainda fazendo mais gols e quem sabe aparecendo numa Copa do Mundo. Acho que seria assim uma coisa inacreditável, né, para a gente torcedor. Enfim, é uma coisa assim que é uma oportunidade única, porque é sim bem possível. A gente vai ter mais 14 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos supor que o Pedro Raul marque mais 10 gols e fique com 22 gols sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não seria impossível a gente imaginar ele dentro da seleção brasileira para a disputa da Copa no Catar, até mesmo porque a sua característica de jogo é bem diferente, é bem única em relação aos jogadores de frente hoje na seleção brasileira, que são mais atletas de velocidade, né? Pontas, o Vinícius Júnior, tem o Rafinha, o próprio Rodrigo também, que tem essa maior mobilidade, e os jogadores mais centravantes mesmo são tanto o Gabriel Jesus quanto o Roberto Firmino, outras características bem diferentes do Pedro Raul, que certamente pode agregar, principalmente visando 2023, com aquela reformulação, um novo ciclo se iniciando para a Copa do Mundo de 2026, porque não, né, aparecendo, e esperamos até uma convocação com a camisa esmeraldina. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para você, o Pedro Raul é um jogador para ser observado em relação a essa Copa do Mundo. Realmente é uma surpresa assim legal demais, né? Um reconhecimento de um técnico também bem grande dentro do futebol mundial, dirigindo, né, a maior seleção de todos os tempos, enfim, a seleção brasileira. Certamente uma moral boa para o jogador e para o elenco do Goiás em geral. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, uma eventual proposta do futebol da Rússia pelo zagueirão Ian Souto. Vou estar deixando aqui na tela final para vocês acompanharem, e outros vídeos, né, sempre com atualizações dos bastidores esmeraldinos aqui no Goiás News. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!